Fala sobre o jogo, né? Foi um jogo bom, de boa qualidade, ou foi um jogo muito mais discutido e debatido dentro de campo? E acho que passa também porque o juiz colaborou para isso. Não, eu acho que foi em determinados momentos um bom jogo. Acho que a equipe nossa fez um bom primeiro tempo, tá? Apesar de ter saído atrás, né? Num pequeno erro defensivo nosso, mas a gente estava com um jogo relativamente bem controlado. Teve uma resposta forte depois de sofrer o gol, empatamos, podíamos ter virado. Tá? Então acho que a gente comparar com as dificuldades que todo mundo que teve que mexer na proporção que nós mexemos no time teve, a gente tem que elogiar muito a atitude que a equipe teve, a postura em relação ao jogo, a entrega dos jogadores, para que a ideia que a gente estabeleceu fosse uma ideia capaz de, no mínimo, nos dar um ponto aqui. Tá? Então esse é o primeiro aspecto, né? Segundo, não tem como uma equipe que coloca tantos jogadores que não vinham jogando todo o tempo, ao mesmo tempo não cair um pouco de rendimento na segunda parte, né? A nossa sorte ou a nossa felicidade nesse aspecto, que o Ceará também está desgastado, vem de jogos e viagens e sequência grande como a nossa, então também não conseguiu mais ter tanta força na segunda parte do jogo, e nós conseguimos administrar pelo menos esse empate. Então saímos né, com uma boa impressão, ganhamos alguns jogadores importantes. Sei que pretendemos fazer isso com mais frequência, se terça-feira conseguirmos aquilo que temos como missão para tentar virar essa eliminatória da Sul-Americana. Mano, a gente sabe que você trouxe um time de jogadores que não vinham atuando muito por conta do desafio na terça-feira. Alguns jogadores ficaram em Porto Alegre e possivelmente treinaram, né, no CT do Parque Gigante. Quais notícias você tem? Você vai poder contar com o Depena, vai poder contar com o Bustos? Como está a recuperação desses jogadores? Bom, primeiro vamos falar para o torcedor para ele entender o que aconteceu e por que tivemos que fazer isso, né? A gente não faz isso porque a gente quer. Nós vínhamos executando um planejamento bom até o jogo com o Botafogo, onde tivemos uma derrota inesperada, da forma como aconteceu. E aí já perdemos Alan Patrick para o jogo seguinte, perdemos Wanderson com lesão e ficamos na obrigação de vencer o próximo jogo diante do Curitiba, que era onde iríamos poupar alguns jogadores ou tirar alguns jogadores mais desgastados e colocar já alguns jogadores mais frescos para fisicamente renderem bem. Isso nos prejudicou para o jogo de Santiago do Chile, porque aí perdemos Bustos, né? E o futebol é assim, ele te cobra caro. E aí não conseguimos fazer um jogo à altura da necessidade que era o jogo da Sul-Americana. Bom, então quando viemos de lá, não tínhamos outra atitude a tomar senão recuperar alguns jogadores para tentar ir com uma força muito boa para um jogo que temos que virar um 0-2. Então é isso que nós vamos fazer. Provavelmente teremos alguns retornos, sim. Estamos trabalhando para isso, o departamento médico e físico nosso de recuperação está trabalhando para isso. As perspectivas são boas, mas também só vou colocar os jogadores em campo se eles estiverem bem ou muito próximos de estar 100%, porque o jogo vai exigir isso, já a amostragem que tivemos lá no Chile foi essa, então temos que estar fortes para terça-feira. E o que eu espero é que o torcedor, vendo as atitudes da equipe, se coloque ao nosso lado. A gente já tem informações, né, que tem um número de ingressos bastante grande vendido, e com atitude, com apoio, porque nós vamos precisar desse apoio vindo da arquibancada para a gente estar mais fortes e tentar reverter essa situação das oitavas de final. Pois é, mano, como é que tá essa mobilização em cima disso, né? Dos jogadores ficarem em Porto Alegre, um 2-0 contra que o time fez, deu aquele ar de desconfiança pela atuação da equipe lá no Chile. Como é que você vai preparar essa mobilização mental também dos jogadores? Com esse apoio do torcedor, já são esperados 40 mil torcedores, né, no Beira-Rio na terça-feira. Já começamos a nos mobilizar com as atitudes que tomamos.
né? E o torcedor sentiu que estamos nos mobilizando, estamos mobilizados para a Sul-Americana, tanto que fizemos o que fizemos aqui. O que fizemos aqui é atitude de risco, né? Todos sabemos que é atitude de risco. E a equipe se portou bem, e isso é a primeira demonstração que temos jogadores capazes de estar junto com os jogadores que estão em Porto Alegre para que a equipe esteja bem. Primeiro, assim, a primeira ressalva, tá? A gente não pode a cada derrota achar que tudo está errado. Só perdemos 2 vezes comigo desde que estamos aí, tá? E não pode toda vez que não venceu, então nada presta ou nada serve. Não é assim, futebol não é assim. Os outros também têm muita qualidade, os outros também têm os mesmos objetivos que a gente e os outros são bons. Não dá para achar que todo mundo é ruim, né, e só a gente tem qualidade. Não é verdade. Nós vamos estar preparados para o jogo, vamos ter o torcedor ao nosso lado, vamos ter atitude para que ele também se sinta representado lá dentro do campo. Mas é uma batalha dura que temos que trabalhar todos juntos para tentar reverter. Mano, você falasse ali na primeira resposta que ganhou alguns jogadores, né? E imagino eu que os jogadores, de repente, tu possa começar a utilizar um pouco mais. Isso é aquela coisa, o campo ele mostra, né? E não só treinamento, jogo, enfim. Vou fazer a pergunta na contramão, que o repórter tem que ser chato, tu sabe disso. Tu perdeu alguém ou tu tem perdido alguém por isso, né? Também pelo campo, na mesma proporção. Sem citar nomes, evidente. Eu penso que a gente ganha com mais facilidade do que perde. Para perder, a gente tem que resistir mais, né? Lógico que tem coisas que precisam logo ser estancadas, elas não podem ficar se repetindo na medida em que a exigência que estamos nós é alta, né? Seja numa Série A de Campeonato Brasileiro, seja no Inter como time, né? Seja numa Sul-Americana. Mas eles também sabem quando cometem erros, e o próprio jogo mostrou a seguir que aí o erro não aconteceu mais, né? Então se aprende, porque são jogadores que querem acertar e às vezes trazem uma bagagem de desconfiança deles mesmos em relação a eles próprios, e nós que temos que dar essa confiança para ganhar cada vez mais. Não temos caixa para perder, só temos caixa para ganhar. Mano, até em cima dessa sua última resposta, a gente viu que você hoje oportunizou o Wesley Moraes, que era um cara que não vinha jogando. Acabou perdendo alguns gols, é verdade, o Cadorini entrou e acabou sendo expulso. Essa briga pela camiseta 9, a gente pegando a interatividade com o torcedor, vê que é uma situação que ainda vê que falta um cara para aquele lugar. Como é que você está enxergando essa disputa do último lugar do gramado ali? É uma disputa que precisa estar com um nível mais alto. A exigência do Inter é essa, né? E nós estamos trabalhando com os jogadores todos para isso, para eles entenderem isso, tá? Acho que concordo contigo, o Wesley fez um bom jogo, não vinha entrando em campo há bastante tempo. Tivemos lá um papo, acho que umas 2 semanas atrás, colocamos algumas coisas nos devidos lugares, né? E é só aí dentro que vai ganhar espaço, né? Sem lero-lero, sem conversa no paralelo, não adianta. Então é isso, voltou a trabalhar no nível que precisamos, ele sabe o nível que precisamos, e aí vai receber oportunidades, como hoje. O primeiro lance do jogo, né, era um lance de uma bola que ele teve que enquadrar o corpo, ela estava um pouco atrás, então o pé de apoio, faltou um pouquinho de apoio, mas reteve a bola na frente, fez pivô, deu sequência nas jogadas que a gente precisava muitas vezes. E o Cadorini entrou com um pouco mais de dificuldade, porque tem um pouco mais de dificuldade por característica de ainda ser muito jovem. Já tomou uma joelhadinha nas costas para aprender no primeiro lance, né? E aí vocês vão vendo como é duro, e aí não pode ser expulso da maneira como foi. Ainda não vi o lance, não quero ser injusto com ele, mas não podemos ficar com 10 num momento tão importante, tão duro de um jogo como aquele. Isso vale para todo mundo, vale para ele também.
Mano, deixa eu ir pro outro lado então do campo, ir pro gol, né? Porque hoje o Kehler teve uma oportunidade depois de 150 dias, né, que ele não entrava em campo. Só foi o quarto jogo dele com a camisa do Inter, né, entre a saída para Chapecoense e tudo mais. Eu queria que você fizesse, eu sei que não gosto de individualizar muito, mas avaliação nisso, até porque o Daniel vem recebendo algumas críticas, né? Sabe, contra o Botafogo teve aquela situação com o torcedor também. Então, qual é a avaliação do Kehler e se abre uma disputa maior também no gol do Inter? A avaliação sobre o Kehler em nada tem a ver com a avaliação do Daniel. Tá? Estamos contentes com aquilo que o Daniel está entregando na posição. É bom que Kehler volte a jogar, né? Não é culpa nossa que ele está tanto tempo sem jogar. Nós o colocamos para jogar, né? E provavelmente aí na frente vamos colocar mais vezes, porque é exatamente isso que a gente precisa. Estar com os jogadores preparados, porque outras oportunidades como essa e necessidades como essa vão se repetir. Esperamos e até queremos que se repita dificuldades como essa, porque queremos passar na Sul-Americana. Então, a gente fica contente com todos os jogadores que entram e ele foi mais um dos que entrou e foi bem. O Tyson, mano, né, que resistiu bastante tempo, enfim, né, nos últimos jogos que ele ficou mais tempo, e até a maneira como ele atua ali, muito próximo do Wesley, enfim, é uma alternativa, digamos assim, até de posicionamento que tu possa ter, né, por exemplo, no jogo da terça-feira. O Tyson é mais atacante do que meia, sempre foi, a vida inteira foi, né? Então quando ele entra, ele tem uma característica um pouco diferente de Alan Patrick, tá? E ele poderia ter terminado o jogo, mas eu já estava pensando na terça-feira quando tirei ele, para não levar o limite do desgaste, porque a recuperação é um pouquinho mais rápida, né? Assim também foi com o nosso lateral esquerdo, que provavelmente vai estar em campo na terça-feira, tá? Então a gente vai cuidando de tudo, tentando ajustar e tentando também não perder o rendimento que a equipe está tendo, para não deixar escapar no mínimo um ponto, que seria uma frustração para a gente. Sobre o Moledo, né, jogador que é bastante querido pelo torcedor também, ele voltou a jogar contra o Coritiba e ficou fora em Santiago entrando no intervalo, né, foi uma opção sua. E hoje ele jogou 90 minutos. Queria ele ouvir sobre a condição física do Moledo, se ele está 100% ou ainda em virtude da lesão que ele teve, é algo que demanda mais cuidado da comissão técnica. A questão de Moledo não é física, tá? A questão de Moledo ainda é um pouquinho de resquício da recuperação articular, que às vezes atrapalha um pouquinho, temos que cuidar um pouco, às vezes temos que tirar ainda do treinamento para não termos problemas. Então a gente está cuidando por isso. Hoje, a ideia inicial era até que ele jogasse menos, mas o jogo se colocou de uma maneira que não foi possível mudar, tá? Então a gente também gosta muito dele, pode ter certeza disso. A gente está do lado do nosso torcedor em termos dessa avaliação.